Olá, sou Mel de Faria, artista plástica, e vou ensinar de forma criativa uma melhor destinação do chamado lixo, transformando-o em arte. Hoje vou ensinar a reutilizar materiais recicláveis para decorar a sua casa, presentear os amigos e conseguir uma renda extra com baixo investimento. Primeiro tutorial: samambaia de PET. Essa samambaia serve como decoração e também para quem gosta de plantas, mas não tem tempo ou onde cultivar uma planta real em casa. Lista de materiais: estilete, água, garrafa PET verde, gesso, uma vasilha pequena, musgo, tinta spray ou tinta fosca para artesanato, vaso para planta e tesoura. Iremos precisar de cerca de 20 a 25 garrafas de PET verde, de 2 a 3 litros. Primeiro retiramos o rótulo e lavamos bem a garrafa. Agora vamos retirar o fundo. Retiramos também a parte da tampa da garrafa. Agora iremos cortar a garrafa em espiral com cerca de 3 dedos de largura. Cortamos assim até o fim. Dobramos a garrafa para fazer o vinco da folha e passamos a tesoura para marcar bem. Agora iremos acertar o desenho da nossa folha. No lado que vai ficar no vaso, fazemos um corte reto para iniciar o desenho da folha. E vamos acertando até o fim. Terminamos com um corte em V para a ponta da folha. Agora iremos fazer cortes diagonais por todo o PET até cerca de meio centímetro de onde marcamos o vinco, para que as folhas não se quebrem. As folhas podem ter tamanhos diferentes. Isso até ajuda a criar um ar de naturalidade para a planta. Cortamos assim até o final. Depois abrimos a nossa folha. Agora iremos pintar. Proteja o local que você vai pintar. Use luvas. Agite bem o spray. E é só pintar a folha. Certifique-se de que toda a superfície da folha pegou tinta, para ficar uniforme. Após secar, elas ficam desse jeito.
separar o gesso onde ficarão fixadas nossas folhas. Na vasilha pequena, coloque 2 partes de gesso para 1 parte de água. Iremos misturar por cerca de 2 minutos até que a massa fique homogênea e o gesso seja ativado. Ainda com o gesso fresco, vamos adicionar as folhas para montar o nosso arranjo. Começamos com as folhas maiores e deixamos as folhas menores para o centro. Esperamos secar por cerca de 2 horas e vamos montar o nosso arranjo. Colocamos a vasilha com as folhas dentro do vaso e com o musgo tampamos o gesso. E está pronta a nossa samambaia feita de garrafa PET. Segundo tutorial: cachepó suspenso de pote plástico. Este estilo de vaso suspenso para plantas fica ótimo para ser usado em janelas e estruturas de ferro e é bom também para aquelas plantas que precisam de um determinado tempo no sol durante o dia por ser de fácil transporte. Lista de materiais: acetona, algodão, argolas de madeira, ferro ou plástico de 6 cm, barbante número 8, fita crepe, potes de margarina, manteiga, requeijão ou iogurte e tesoura. Primeiro precisamos limpar o pote que iremos usar. E agora, com acetona e algodão, retiramos a tinta do rótulo do pote. Podemos usar também uma buchinha, com cuidado para não arranhar muito o pote. Depois do pote totalmente limpo, pintamos por dentro e por fora, com tinta spray ou tinta fosca para artesanato. Com barbante e a tesoura, usaremos uma fita métrica para tirar 8 tiras com 2,5 metros de comprimento. Com as 8 tiras cortadas, precisamos primeiro encontrar o meio das tiras e dar um nó. Para ter certeza de que está bem firme, puxe os fios um a um.
Separamos os fios de 2 a 2, formando 8 duplas. E damos um nó em cada dupla com 2 dedos de distância do nó central. Fazemos isso nas 8 duplas. Prendemos o nó central com a fita crepe no fundo do pote. E vamos para a segunda camada de nós. Com um fio de cada dupla, dê um nó com 2 dedos de distância. Sempre pegando um fio da primeira dupla e um fio da próxima. Lembre de manter sempre a medida de 2 dedos padrão para que fiquem iguais. À medida que for terminando a segunda camada de nós, você já consegue perceber que o macramê já está tomando a forma do pote. Vamos para a terceira camada de nós, mantendo sempre a distância de 2 dedos e lembrando sempre de alternar com um fio da primeira dupla e um fio da próxima dupla. Agora que terminamos a terceira camada de nós, retiramos a fita crepe que está no fundo prendendo o nó central. Esticamos todos os fios juntos, tendo cuidado de manter todos os fios alinhados e damos um nó bem forte.
Separamos metade das linhas e vamos adicionar a argola. Primeiro passamos as linhas pela argola e damos um nó por cima. Apertamos bem firme, descemos as linhas por dentro da argola novamente e agora damos um nó por baixo. Vamos acertar esta franja com a tesoura para deixar o acabamento mais perfeito. E está pronto o nosso cachepô suspenso. Terceiro tutorial: tigela de embalagem de ovo. Quem vê essa linda tigela jamais imaginaria que foi feita daquelas embalagens de ovos que geralmente são jogadas fora. E por ser fácil de manusear a massa, você pode fazer dos mais variados formatos e usar para vários fins. Lista de materiais: cola branca PVA, embalagens de ovo, liquidificador, peneira, uma vasilha para peneirar, uma para misturar a massa e vasilha de molde, vaselina sólida, palito de laranjeira, tinta spray ou tinta para artesanato. Numa vasilha, pique com a mão grosseiramente a embalagem de ovo. Coloque água fervendo até cobrir a embalagem de ovo. Certifique-se de que toda a embalagem está imersa em água. Deixe de molho por pelo menos 2 horas. Até que a embalagem comece a se desmanchar desta forma. Leve ao liquidificador a embalagem com a água que foi colocada em imersão.
Vá batendo no modo pulsar e parando para que não pese o liquidificador. Caso necessário, coloque mais água. Bata até que a mistura fique homogênea deste jeito. Agora vamos peneirar essa massa. Vire do liquidificador na peneira, por cima de uma vasilha ou mesmo na pia. E vá apertando com a colher para tirar o excesso da água. Aperte com a mão para tirar toda a água da massa. Vá separando a massa que já não tem água em uma outra vasilha. Desfaça os grumos da massa.
A medida de cola é cerca de 2 colheres para cada embalagem que for usada. Vamos adicionar a cola aos poucos até chegar na textura certa da massa. Vá misturando bem, apertando bem para agregar a cola à embalagem de ovo. Caso seja necessário, adicione mais cola. Misture bem até que a massa chegue nessa textura. Vamos fazer uma fina camada de vaselina sólida na vasilha que iremos usar para molde. Você pode usar vasilhas de qualquer formato e qualquer tamanho. E a quantidade de embalagens a ser usada depende do tamanho da vasilha que você vai usar para molde. Agora vamos modelar a nossa tigela. Pegue pequenas porções da massa, lembrando de agregar sempre, e vá fazendo camadas na vasilha que você usou para molde. Lembre-se de não deixar uma camada muito grossa para não demorar muito tempo a secar e também não muito fina para que não se quebre com facilidade. Vai espalhando a massa pelo molde, lembrando de sempre apertar bem. Quando terminar de espalhar toda a massa por cima do molde, ficará desta forma. Você pode acertar os buracos que ficaram com a ajuda de um palito de laranjeira e também pode acertar a borda, tanto agora enquanto está molhado, quanto depois de seco com a tesoura. Depois é só colocar para secar num local fresco e arejado por pelo menos 12 horas. Quando já estiver completamente seco, retire do molde com cuidado.
tigela finalizada fica assim. Agora vamos acertar com a tesoura. E depois é só pintar com tinta spray ou tinta para artesanato. E está pronta a nossa tigela de embalagem de ovo. Quarto e último tutorial: porta-treco de pote de creme. Já pensou em guardar suas escovas de cabelo no pote de creme que você ia descartar? Além de bonitos, eles são super práticos. Lista de materiais: cola quente, estilete, fio de juta ou corda de sisal, potes vazios de creme, fita métrica e tesoura. Primeiro precisamos esvaziar e limpar os nossos potes de creme. Agora vamos retirar o rótulo com o estilete. Com o pote já limpo, cortamos a parte da rosca, deixando cerca de meio centímetro, que é onde vamos começar o nosso trabalho. Agora vamos colar o fio de juta no nosso potinho. Primeiro, damos um pingo de cola quente na parte de dentro, onde vamos começar a colar o fio. Esperamos esse pontinho secar. E agora vamos pingando cola no decorrer do pote e passando o fio por cima. Agora fazemos isso no decorrer do pote. Você vai passando cola e o fio por cima durante todo o pote, tentando manter o mais junto possível para ter um acabamento mais bonito. Quando acabar de cobrir todo o pote, corte o fio de juta e cole por baixo.
Você pode adicionar alças ao seu potinho para ficar mais bonitinho. Precisamos de 9 fios com cerca de 25 centímetros. Juntamos os 9 fios, damos um nó na ponta. Apertando bem o nó, puxando fio a fio. E fazemos uma trança simples, separando de 3 em 3 fios e trançando. Vá trançando até o final e dê um nó na outra ponta. Faça 2 tranças iguais. Acerte as pontinhas com uma tesoura. E cole com cola quente no pote. Lembre-se de verificar se a alça está bem presa. E está pronto o nosso porta-treco de pote de creme.